As ruas estão silenciosas, o vento sopra, mas não carrega apenas poeira. Ele traz o cheiro da morte. Portas fechadas, janelas trancadas, e atrás delas, famílias rezando em voz baixa, temendo o próximo toque na porta. No coração da Europa medieval, um inimigo invisível se espalha mais rápido do que exércitos, mais cruel do que qualquer tirano. A peste negra. Em cada vila, em cada cidade murada, os sinos das igrejas não anunciam festas, mas funerais. Covas abertas se multiplicam em ritmo frenético. Cronistas da época descrevem carroças cheias de corpos, levadas às pressas para valas comuns. Mas, diante de tamanha tragédia, surge uma pergunta: como um povo sem medicina moderna tentou resistir? A resposta não está apenas em ervas e poções. Ela se esconde em rituais secretos, em procissões noturnas, em símbolos desenhados à luz de velas. Uns buscavam proteção no incenso, outros confiavam em flagelantes que cortavam a própria pele, acreditando espiar pecados coletivos. Havia ainda aqueles que apelavam para amuletos, fórmulas mágicas e rezas proibidas. Este não é apenas um relato de sofrimento. É a história da luta desesperada de uma sociedade contra uma doença desconhecida. Entre fé, superstição e medo, homens e mulheres medievais construíram uma muralha invisível de ritos e crenças. Mas será que algum deles funcionou? Hoje, vamos atravessar séculos para revisitar esses rituais, compreender sua origem e refletir sobre como o medo pode moldar culturas inteiras. Porque no meio da escuridão da Idade Média, a peste não trouxe apenas morte, trouxe também segredos que ainda ecoam. No século XIV, a Europa vivia uma transformação silenciosa. A população crescia após séculos de relativa estabilidade, cidades floresciam com o comércio e novas rotas ligavam o continente ao Oriente. Mas nesse cenário de movimento, também viajavam mercadorias indesejadas, ratos e pulgas, que carregavam a bactéria Yersinia pestis. Foi assim que a peste negra encontrou caminho para o coração do mundo medieval. Os registros mais antigos da chegada da doença situam-se em 1347, quando navios vindos do Mar Negro aportaram em portos do Mediterrâneo. De lá, em questão de meses, a peste se espalhou por Itália, França, Espanha e depois pelo resto do continente. Cronistas como Giovanni Villani, de Florença, relatam o pânico. Bairros inteiros foram dizimados, casas abandonadas, e até padres fugiam com medo de administrar os últimos sacramentos. O contexto religioso era central para entender a resposta medieval. A Europa do período estava profundamente marcada pelo cristianismo. As pessoas acreditavam que catástrofes eram sinais da ira divina. Assim, não era apenas uma epidemia, era um castigo dos céus. Esse entendimento moldou tanto as atitudes individuais quanto coletivas. Orações coletivas foram organizadas, procissões atravessavam cidades. E muitos acreditavam que o único remédio seria a penitência. Mas havia também tensões sociais e políticas. Reis e senhores feudais viam sua autoridade abalada. Exércitos perdiam soldados não por batalhas, mas pela doença. Vilas inteiras deixavam de pagar tributos. O caos se espalhava não apenas no corpo humano, mas também no corpo político da Europa. Enquanto isso, os médicos da época, chamados médicos da peste, recorriam a teorias herdadas da antiguidade. A medicina ainda estava baseada nos ensinamentos de Hipócrates e Galeno, que defendiam o equilíbrio dos humores do corpo. Acreditava-se que a peste poderia ser causada por ares corrompidos ou pelo alinhamento dos astros. Assim surgiram métodos curiosos: acender fogueiras nas ruas para purificar o ar, usar perfumes fortes de ervas e até recorrer a sangrias para equilibrar o corpo. Nas cidades, o medo gerava reações extremas. Uns abandonavam suas famílias, fugindo para áreas rurais na esperança de escapar. Outros trancavam-se em casas, estocando comida. Mas a peste parecia inescapável. Cronistas de Avignon, onde o Papa Clemente VI residia, descrevem corpos empilhados tão próximos do palácio papal que o odor tornava impossível abrir as janelas. Foi nesse clima de terror
que nasceram ou se intensificaram os rituais secretos. Muitos acreditavam em fórmulas mágicas e amuletos, desde pequenos crucifixos até pedaços de papel com orações escondidas sob roupas. A alquimia, já popular entre intelectuais, começou a ganhar força entre leigos, prometendo elixires de proteção. Outros buscavam o auxílio de grupos místicos. Um exemplo marcante foram os flagelantes, homens que atravessavam cidades chicoteando a própria carne em público, acreditando que o derramamento de sangue inocente poderia apaziguar a ira divina. Embora condenados oficialmente pela Igreja, esses grupos cresceram com o medo coletivo. A peste negra, portanto, não foi apenas uma crise de saúde. Foi também um choque cultural e espiritual. Revelou a fragilidade das instituições e expôs os limites da ciência medieval. E, ao mesmo tempo, mostrou como sociedades pressionadas pela morte recorrem ao extraordinário, seja pela fé, seja pela superstição. Esse é o pano de fundo da nossa investigação. Agora que entendemos o cenário de pavor, vamos mergulhar no coração do mistério. Quais eram, afinal, os rituais secretos praticados para tentar deter a peste? O ano é 1348. Em Florença, Veneza, Paris e Londres, a peste já havia se espalhado como fogo em palha seca. Não havia porto seguro, nem muralha que contivesse o inimigo invisível. Nas ruas, carroças carregavam os mortos ao amanhecer, enquanto monges entoavam cânticos fúnebres que se perdiam no ar pesado. O cotidiano medieval foi rasgado por um silêncio quebrado apenas pelo lamento dos que restavam. Mas, em meio ao horror, o ser humano buscava respostas. E foi nesse desespero que floresceram rituais, alguns públicos, outros ocultos, que prometiam afastar a doença. O medo deu lugar à criatividade mística e cada vila, cada cidade, parecia inventar sua própria forma de enfrentar a praga. Um dos rituais mais marcantes foi a procissão dos flagelantes. Grupos de homens percorriam cidades inteiras batendo em si mesmos com chicotes de couro cravejados de metal. Acreditavam que o sangue derramado servia como penitência coletiva, limpando os pecados que atraíam a cólera divina. Testemunhas relatam ruas inteiras tomadas por esses cortejos, acompanhados por cânticos lúgubres. Em algumas cidades, multidões ajoelhavam-se à passagem, na esperança de que aquele sacrifício trouxesse alívio. Ao mesmo tempo, nas casas, surgiam rituais secretos menos visíveis. Muitas famílias queimavam ervas aromáticas como alecrim, arruda e lavanda. O cheiro forte era visto como capaz de purificar o ar, afastando os miasmas que se acreditava carregar a doença. Manuscritos médicos da época, como o Regimen contra Pestilentium, sugeriam fórmulas de vinagres e bálsamos aplicados sobre a pele ou usados em defumadores. Mas nem tudo vinha da igreja ou da ciência tradicional. Há relatos de que algumas comunidades recorreram a práticas mais próximas do esotérico. Amuletos feitos de pedras gravadas com símbolos astrológicos circulavam em feiras. Camponeses penduravam ossos de animais nas portas, acreditando que serviriam como barreira espiritual. E não faltaram registros de rezas proibidas, misturando invocações cristãs com antigas fórmulas pagãs transmitidas em segredo. O próprio clero, dividido, alimentava o mistério. Alguns sacerdotes organizavam orações públicas de exorcismo, rogando que o mal fosse banido. Outros, em silêncio, recorriam a manuscritos apócrifos, buscando palavras esquecidas nos cantos da tradição. A sensação era de que, diante de uma catástrofe sem explicação, qualquer recurso poderia ser válido. Em Avignon, onde o Papa Clemente VI residia, as medidas também assumiam caráter ritualístico. Para se proteger, o pontífice ordenou que grandes fogueiras fossem mantidas acesas ao redor do palácio, acreditando que o calor e o odor da madeira queimada afastariam a doença. A cena era impressionante. Um palácio envolto por chamas permanentes, símbolo de um cerco invisível. Enquanto isso, médicos da peste, vestidos com túnicas longas e máscaras em forma de bico, percorriam as ruas como figuras saídas de um pesadelo. Dentro dos bicos, carregavam ervas aromáticas e especiarias, acreditando que o perfume filtrava o ar. A própria vestimenta,
além de prática rudimentar contra contágio, era percebida pela população como uma forma quase ritual, um uniforme sagrado contra o mal. Há também descrições de rituais coletivos de purificação. Em algumas aldeias, os moradores acendiam fogueiras em torno da praça central, circulando em oração e lançando objetos pessoais nas chamas, como forma de oferecer sacrifícios simbólicos. Em outros lugares, crianças eram conduzidas em procissões especiais, com coroas de flores, na esperança de que sua inocência aplacasse a fúria divina. Os cronistas relatam ainda práticas extremas. Alguns grupos tentaram transferir o mal para animais. Galinhas pretas eram colocadas dentro das casas dos doentes, acreditando-se que absorveriam a doença. Outros enterravam talismãs em encruzilhadas, como se pudessem enganar o destino, desviando a peste para longe da comunidade. Tudo isso se passava em um cenário de colapso. Comerciantes fechavam lojas. Universidades interrompiam aulas. Reis suspendiam campanhas militares. A sociedade inteira parecia paralisada, entregue ao medo. E quanto mais a morte avançava, mais radicais se tornavam os rituais. O mais perturbador era perceber que, apesar de tantos esforços, a peste continuava. As procissões não detinham o contágio. Os perfumes e defumações pouco efeito tinham contra a bactéria. Mesmo assim, as pessoas persistiam, pois abandonar os rituais seria o mesmo que aceitar a derrota. A tensão crescia, o número de mortos aumentava, as valas comuns se multiplicavam. E a dúvida pairava: seriam esses rituais manifestações de fé ou apenas desespero coletivo? A fronteira entre religião, superstição e magia se dissolvia diante dos olhos da Europa. E é nesse ponto que a história alcança seu clímax, quando a busca por explicações divide o mundo medieval entre fé e razão, ciência e lenda, esperança e desespero. O avanço da peste negra não apenas devastava corpos, ele corroía certezas. Cada ritual, cada procissão, cada amuleto parecia prometer proteção, mas a morte continuava a rondar. Era inevitável que surgissem conflitos entre explicações diferentes, disputando espaço em meio ao medo. De um lado, a fé cristã oferecia uma narrativa clara. A peste era um castigo divino. As crônicas de Gabriele de Mussis, em Piacenza, descrevem a doença como o chicote de Deus, uma punição coletiva pela decadência moral da sociedade. Essa visão dava sentido ao caos. Se a praga vinha da ira divina, a resposta deveria ser espiritual: penitência, jejum, confissão, procissões. Os flagelantes, com seus rituais sangrentos, encarnavam essa lógica até o extremo. Mas havia quem duvidasse. Alguns médicos formados em universidades como Montpellier e Bolonha defendiam a teoria dos miasmas, a ideia de que o ar estava corrompido por vapores nocivos. Para eles, rituais religiosos pouco faziam contra o veneno invisível que se infiltrava nos pulmões. A solução estaria em medidas práticas, como fogueiras purificadoras, banhos de ervas e até restrições de contato. Em cartas da época, médicos recomendavam manter distância de roupas usadas por doentes, algo que hoje reconhecemos como intuição correta sobre contágio. Entre essas visões, surgiam ainda hipóteses astrológicas. O alinhamento dos planetas Saturno, Júpiter e Marte, em 1345, foi citado em tratados como sinal de que forças cósmicas haviam envenenado o ar da Terra. Astrólogos defendiam que apenas rituais ligados aos astros poderiam equilibrar essa influência. Assim nasceram amuletos gravados com símbolos zodiacais, vendidos em feiras como proteção contra a peste. O conflito se tornava evidente. Religião, ciência e astrologia competiam, mas também se misturavam. Havia médicos que recomendavam tanto rezas quanto poções. Padres que queimavam ervas enquanto conduziam procissões. O desespero não permitia a pureza doutrinária. O importante era tentar tudo. Ainda assim, as hipóteses geravam divisões sociais. Os flagelantes, por exemplo, eram vistos como fanáticos por parte da Igreja. O Papa Clemente VI chegou a condená-los, afirmando que seus rituais desafiavam a autoridade e apenas espalhavam mais pânico. Já os médicos eram acusados de soberba, por confiar em teorias humanas em vez da vontade divina.
e os astrólogos eram denunciados como feiticeiros, flertando com práticas pagãs. No meio disso, o povo comum oscilava entre explicações. Para alguns, a peste era obra do diabo, espalhada por bruxas e hereges. Isso levou a perseguições violentas em várias regiões, principalmente contra minorias como judeus, acusados injustamente de envenenar poços. Esses episódios, embora frutos do medo, mostravam como a necessidade de encontrar culpados se transformava em tragédias paralelas. Mas havia também vozes mais racionais. Em cidades como Milão, governantes impuseram quarentenas rigorosas, isolando casas inteiras quando alguém adoecia. Curiosamente, essas medidas tiveram algum sucesso, reduzindo o impacto da peste na região. Isso prova que, mesmo em meio a tanta superstição, começavam a surgir intuições que se aproximavam do que hoje entendemos como saúde pública. O clímax desse conflito surge exatamente na incapacidade de chegar a uma resposta única. Cada hipótese tinha falhas. Se era punição divina, por que crianças inocentes morriam em igual número? Se eram miasmas, por que algumas aldeias isoladas permaneciam intactas, enquanto cidades distantes sucumbiam? Se eram astros, por que o alinhamento afetava uns e não outros? Essa falta de respostas alimentava ainda mais rituais secretos. Famílias escondiam pequenos objetos de proteção, desde fragmentos de relíquias até pergaminhos com palavras sagradas. Alquimistas prometiam elixires capazes de fortalecer o corpo. Videntes ofereciam conselhos baseados em sonhos e sinais. Cada prática era uma tentativa de preencher o vazio deixado pela incerteza. No entanto, a peste continuava. O maior mistério da Idade Média não era apenas a doença em si, mas a incapacidade de controlá-la. E é nesse choque entre fé, superstição e ciência nascente que a história atinge seu ponto mais perturbador. O mundo medieval, diante do abismo, descobriu o limite de seu conhecimento e a força do medo como motor de rituais que até hoje nos parecem incompreensíveis. Quando olhamos para trás, é preciso separar mito e realidade. Muito do que sabemos sobre os rituais da peste negra vem de crônicas escritas em meio ao caos. Giovanni Boccaccio, no Decameron, descreveu o abandono das famílias e a fuga de cidadãos, mas também exagerou certos aspectos para dar impacto literário. Outros cronistas, como Gabriele de Mussis, atribuíram a tragédia à ira de Deus, refletindo mais uma visão espiritual do que dados objetivos. Os flagelantes realmente existiram. Há registros oficiais de suas procissões pela Alemanha, França e Países Baixos. No entanto, sua influência foi desigual. Em algumas cidades, atraíam multidões. Em outras, eram rejeitados e até expulsos por autoridades religiosas. O Papa Clemente VI condenou o movimento em bulas papais, temendo que se tornasse uma ameaça à ordem da Igreja. Quanto aos amuletos e rituais domésticos, as fontes confirmam o uso de ervas aromáticas, vinagres e perfumes. Textos médicos da época, como o Régimen contra Pestilentium de Montpellier, realmente recomendavam defumações e banhos. Mas não há prova de que ossos de animais ou fórmulas mágicas fossem amplamente aceitos. Essas práticas aparecem em relatos pontuais, misturando superstição e tradição popular. O uso das máscaras de bico pelos médicos da peste, tão icônico hoje, só se consolidou no século XVII, bem depois da peste medieval. No século XIV, os médicos usavam roupas de proteção mais simples, embora já acreditassem que odores fortes pudessem proteger. Ou seja, a imagem popularizada mistura épocas diferentes. Sobre as medidas práticas, é fato que cidades como Milão e Veneza aplicaram quarentenas e controles de entrada. Essas ações, documentadas em registros municipais, parecem ter reduzido a disseminação em comparação com outras regiões. Aqui vemos um raro exemplo em que a intuição funcionou contra a peste. Em resumo, muitos rituais eram reais, mas sua eficácia contra a doença era nula. O que permaneceu foi o testemunho de como o medo coletivo pode gerar tanto fé quanto superstição, ciência incipiente e também violência contra inocentes.
A peste negra foi mais do que uma epidemia. Ela foi um espelho da condição humana diante do desconhecido. Em meio ao terror, surgiram rituais de fé, práticas médicas incipientes e superstições que revelam tanto a fragilidade quanto a criatividade das sociedades medievais. Entre procissões de flagelantes, fogueiras purificadoras, amuletos secretos e quarentenas improvisadas, vemos um povo tentando, de todas as formas possíveis, dar sentido à catástrofe. Nada conseguiu deter a doença, mas tudo isso nos mostra como, diante do medo, o ser humano busca respostas, mesmo quando não há ciência suficiente para fornecê-las. O mundo medieval oscilava entre a crença no castigo divino e a esperança de curas terrenas. Essa mistura, paradoxalmente, plantou sementes para o futuro: a noção de quarentena, a importância da observação médica e a necessidade de registrar experiências coletivas. Hoje, ao recordar esses rituais secretos, não devemos rir de sua ingenuidade. Devemos entender que eram expressões de uma luta desesperada, que ecoa ainda agora, sempre que enfrentamos o invisível. A peste ensinou que, diante da incerteza, nossa reação mais instintiva é buscar sentido, seja no céu, na ciência ou nos símbolos. E talvez reste uma pergunta para nós. Diante de um novo perigo invisível, recorreríamos mais à fé, à ciência ou, como os homens do século XIV, a uma mistura de ambos?